possível fazer parte do programa de Au Pair sem falar nada de inglês? Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Isabela, mas pode me chamar de Bela. E eu fiz esse canal para compartilhar com vocês todas as loucuras que acontecem no meu período de Au Pair. Hoje eu vou falar sobre como eu consegui ser Au Pair sem falar nada de inglês. Então, eu nunca fui essas jovenzinhas que gostam de música internacionais, que são fãs de músicos internacionais. Inclusive, na minha juventude, eu era fã de rock nacional, muito fã de Charlie Brown Jr., inclusive eu tenho uma tatuagem horrorosa aqui, que eu posso contar a história em outro vídeo. E eu gostava de cinema nacional, eu acho que meus pais sempre me incentivaram a gostar muito de coisas nacionais. Eu não era uma jovem que eu era muito encantada com nada internacional. Então isso dificultou a minha entrada no inglês. Eu tive inglês na escola, como qualquer jovem de escola pública no Brasil, aquele inglês do verbo to be, com as professoras bem ruins. Eu acho que nem elas falavam inglês fluente, na verdade. No período que normalmente todo jovem brasileiro faz um cursinho de inglês, eu tava fazendo um curso da área da saúde, então o inglês era a última coisa que me interessava. Eu lembro que eu cheguei a fazer um cursinho bem baratinho, nada comparado ao IES, CCAA, essas coisas, de inglês para trabalho, mas era bem ruim, ensinava você a falar Hi, how are you? Então eu não sabia e assim que eu me formei no ensino médio, eu já me formei como técnica e eu também já comecei a trabalhar como qualquer jovem de classe baixa no Brasil, que a gente já faz 18 anos, já começa a trabalhar pra gente conseguir comprar as nossas coisas. O inglês sempre ficou meio de lado, eu comecei a estudar outras coisas relacionadas à minha profissão, que é da área da saúde, e trabalhando. E quando eu conheci a Au Pair, que foi através de um vídeo no YouTube, eu pensei, eu vou pro Au Pair. E aí eu comecei a dar uma estudadinha no inglês, mas, além da dificuldade que eu sinto que eu tenho até hoje, eu me esforçava pouquíssimo. Quando eu dei entrada no meu processo de Au Pair, eu tinha 26 anos e 6 meses. Para todo mundo que já tá mais ou menos ligado no que é preciso para ser Au Pair, sabe que a gente só consegue entrar aqui nos Estados Unidos com o visto de Au Pair se tiver menos de 27 anos. Então, faltavam 6 meses para eu fazer 27. Eu não tinha muito tempo para estudar. Foi um custo para as agências me aceitarem, tipo, eu sou do Rio e as agências do Rio não me aceitaram. Eu fechei com uma agência de Goiânia e eu tinha que fazer o teste e eu tinha que passar no teste de inglês. Não existia a opção de eu não passar. Então, o que eu fiz? Eu entrei em vários grupos do WhatsApp pedindo as questões do teste de inglês das agências. E eu descobri que a agência com a qual eu vim, que é a STB, fica a dica pra galera que não fala inglês, era mais fácil. Então, eu peguei essas perguntas da STB, escrevi, eu traduzia tudo no Google Tradutor, um erro, e respondi em português, mandei para um professor de inglês, que eu contratei um professor para ele traduzir para mim, eu pagava aula diária, imagina o valor que eu não tava pagando. Só que eu não tinha tempo, eu trabalhava muito e no horário da aula eu tava muito cansada e eu sentia que não rendia. Então, como eu vi que meu inglês não ia evoluir, tipo, tão rápido, primeiro porque eu não tenho facilidade, primeiro que eu não tinha intimidade com a língua, porque eu não fui uma jovem que cresci ouvindo música em inglês, como tem várias amigas minhas agora que são au pair foram. Eu não fui uma jovem que cresci vendo filme americano, eu cresci ouvindo rock nacional e filme nacional. Era isso que meu irmão botava pra tocar lá em casa, então eu não tinha essa intimidade com o idioma. E eu sabia que eu não ia conseguir criar essa intimidade em 6 meses, então eu decidi que eu ia gravar, tentar reproduzir, tipo um papagaio. Então, eu liguei pra esse meu professor, eu pedi pra ele gravar áudios no WhatsApp, com as perguntas e com as respostas, eu trabalhava, eu fazia tudo que eu precisava fazer durante o dia, ouvindo essas perguntas e essas respostas. Quando eu fui fazer o meu primeiro teste, eu comecei a não entender porque eu fui com um roteiro. E ela começou a fazer as perguntas fora da ordem que eu tinha estudado, então eu comecei a não entender, eu comecei a ficar nervosa, eu não conseguia falar nada e eu fui reprovada. Eu estudei bastante nesse esquema. Eu tinha as perguntas em inglês escritas e com a tradução embaixo, e eu tinha o áudio. Então eu botava o áudio, eu ouvia e eu lia, e eu fiquei nisso quase um mês, tipo, 15 dias, eu fiz a primeira prova, fui reprovada, e depois fiquei mais 15 dias, e aí eu fiz a segunda prova e eu fui aprovada. Quando eu fui aprovada, ela me falou que meu inglês era bem ruim, mas tinha melhorado um pouco desde a última e por isso que ela ia me aceitar. Então eu fui, eu acho também que ela não acreditava que eu fosse conseguir passar pelo resto do processo, porque meu inglês era realmente high Lorena, tipo, eu não conseguia desenvolver nada. Pro restante do processo eu devo muito ao meu professor de inglês da época, ele era sensacional, e aí a gente
preencher o application. Eu abri o application, eu traduzia no Google Tradutor, eu fazia minhas respostas, e como eu tava com medo de traduzir no Google Tradutor e ser uma coisa muito ruim, eu mandava pra ele me enviava traduzida, e eu preenchia aquele application, eu preenchi o application todo em uma semana, e nesse esquema de eu depender de uma pessoa, ou seja, é possível preencher o application em menos de uma semana. E chegou a hora do vídeo, que não tinha como eu pedir pra ninguém fazer pra mim. E se eu tivesse o vídeo aqui, eu botava pra vocês, porque é uma vergonha alheia. O vídeo ficou horrível, mas eu usei o mesmo esquema. Eu fiz o meu roteiro português, pedi pra ele traduzir pra mim, pedi pra ele me mandar o áudio de como era o vídeo, de como eram as pronúncias, e eu ficava ouvindo isso no looping eterno, e eu resolvi gravar por takes. Meu vídeo, ele era todo cortado. Tipo assim, tinha a introdução de Hi, host family, my name is Isabella, I'm from nanana. Eu tenho 26 anos, cortava. Porque eu gosto de fazer isso. A minha sorte é que eu tinha muitas horas com crianças e muito conteúdo com crianças, porque eu trabalhava mais ou menos nessa área. Então, teve momentos que eu botava só os vídeos com as crianças e eu falando em inglês no áudio embaixo, porque no áudio que eu tava falando em inglês eu ficava lendo aqui e falando, e o vídeo estava realmente uma porcaria. Mas mesmo assim eu tive muita família no meu perfil. Muita, 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 muita. Porque o que eu acho sobre ter muita família no perfil? Isso é um programa de intercâmbio. Eu acho que a grande maioria das famílias não procura uma pessoa que fale um inglês fluente. Eu sei que se aplica na coisa de ter meninas que falam se a criança passa mal e precisa de urgência e tal. Na minha opinião, como profissional da saúde, eu posso estar muito errada. Inglês não salva ninguém que tá morrendo ali na hora, que vai morrer em 2 minutos. O que salva é você ter noção de primeiros socorros. Se você tem um inglês ótimo e você não tem noção de primeiros socorros, logo você não vai salvar ninguém. Segundo, criança é muito de energia, de você saber lidar com criança. Você pode ter um inglês maravilhoso, se você não tiver experiência com criança, você não consegue desenvolver com uma criança. E eu tinha bastante experiência com criança pra saber que meu inglês não interferiria em nada no meu cuidado e na convivência com a criança. Outra coisa que eu queria falar para as meninas que estão vendo esse vídeo que tem inglês zero e querem aplicar para au pair. Eu tô dando a minha visão de acordo com a minha vivência. Eu tive muita sorte de encontrar uma família americana no meu perfil que a mãe é portuguesa, ou seja, ela nasceu aqui nos Estados Unidos, mas o pai é português, então o pai ensinou português pra ela, então eu converso com ela em português. Mas a minha host mom já ficou internada nesse período que eu fiquei aqui e já teve que fazer uma viagem de trabalho, e eu fiquei sozinha com meu host father, que só fala inglês, e a gente não teve problema nenhum. Claro que eu não consigo conversar com ele coisas sobre a minha vida, igual eu converso com a minha fofa em português, porque meu vocabulário ainda é um pouco limitado, mas nada interferiu no meu trabalho, na nossa convivência, porque eu acho que quando as pessoas se dão bem, têm energia parecida, elas se comunicam para além do idioma. Então, essa é a minha experiência. Eu digo que é uma boa ideia vir com inglês zero igual eu vim? Não, não acho que seja uma boa ideia, a não ser que você esteja na mesma situação que eu estava. Tipo, faltando meses para você perder a oportunidade de ter essa experiência de au pair. Eu cheguei aqui no dia 10 de novembro. Eu fazia 27 anos no dia 22 de dezembro. Ou seja, eu cheguei aqui 1 mês e 12 dias antes de fazer 27. Então eu não tinha muitas opções. Mas eu não tenho nada a reclamar sobre a minha experiência. Tipo, eu me virei muito bem. Eu já fiz uma viagem sozinha. Assim que eu cheguei, eu fui pra Washington DC, que é logo aqui perto. Eu fui de ônibus, eu aluguei minhas coisas, eu conversei no hotel, eu faço amigos, eu saio todo final de semana, eu viajo pra qualquer lugar se for preciso, eu vou em todas as lojas, eu resolvo todos os meus problemas. Eu nunca tive problema nenhum. Eu vivo minha vida aqui com o inglês zero, resolvendo meus pepinos, como eu resolvia no Brasil com o meu português fluente. Prós e contras. Eu acho que não tem nenhum pró, a não ser que você esteja na idade limite. Então, venha e pague pra ver, como eu vim. Eu realmente achei que eu fosse passar muito mais perrengue do que eu passei. Eu passei 0 perrengue, mas os contras são muitos. Eu sinto que eu não consigo me expressar e nem fazer tanta amizade com pessoas que não falam português. Eu não me sinto à vontade em momento nenhum falando a língua inglesa. Eu mudo de personalidade, entendeu? E isso eu não acho que seja uma coisa boa pra mim. Eu tive a sorte de vir pra uma família que fala português, mas ao mesmo tempo, às vezes eu penso se isso foi sorte ou não, porque eu sinto que o meu inglês deu uma evoluída, porque eu vim com inglês zero e hoje em dia eu entendo bem o que as pessoas falam, mas como eu não falo inglês o tempo todo, eu falo em português com as crianças, eu converso em português com a minha host mom, que tá o dia inteiro em casa, eu sinto que o meu inglês não evolui tanto. Mas isso também pra mim, eu acho que se você tá vindo com inglês zero,
e surgir uma família brasileira no seu perfil, agarra essa família brasileira, porque existem várias outras formas de você evoluir seu inglês. Você pode sair, você pode viajar, você faz amigas de outra nacionalidade, você arruma um namorado. Enfim, eu fiz esse vídeo mais para dizer para vocês que, tipo, é possível passar por todo o processo com zero inglês, porque essa que vos falas é a prova viva disso. Eu passei por todo o processo da agência, de escolher família, do visto, porque o visto eu pensei que era tipo assim, dessa parte eu não vou passar. Mas eu fiz exatamente a mesma coisa com o visto. Eu busquei as respostas, eu pesquisei os relatos das meninas que foram aprovadas e reprovadas para eu ver o que elas falavam que era errado. Vou lançar mais vídeos falando de passo a passo das agências, das perguntas de cada agência, de como você pode fazer para estudar para passar nessas perguntas e também sobre qual a estratégia que eu usei para poder passar sem inglês na entrevista do visto. Então, se você quer saber tudo isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Tchau!